E aí, pessoal, dei fora um tempo aí, né? Então, um tempinho sem postar vídeo. É porque tivemos algumas coisas aqui em casa para fazer uns ajustes. Eu também tive um tempinho para mim para poder pensar nas coisas. Eu acho que é importante. E aí, enquanto eu tava meio fora, resolvendo algumas questões até de trabalho também, apareceu aí uma nova LLM, né? Uma nova inteligência artificial, a DeepSeek. E aí a DeepSeek aparece e reacende todo essa discussão sobre o papel das inteligências artificiais no nosso dia a dia hoje em dia. E, cara, eu queria falar um pouquinho disso, mas eu tenho que deixar muito claro que eu não sou um especialista em rede social. Eu sou um curioso, eu estudo um pouco, eu estudo o suficiente para entender como que elas funcionam. É, Já usei extensão, já usei algumas APIs para poder trabalhar e criar algumas aplicações pessoais também e tal. Então, eu quero deixar muito claro, eu não sou um atuante em redes em inteligências artificiais, tá? Mas eu tenho um ponto de vista muito próprio. O papo que veio de novo é sobre as inteligências artificiais tomarem os empregos dos desenvolvedores, né? Teve um vídeo muito legal, eu vou procurar ele, vou botar aqui no link na descrição, de um desenvolvedor que usou o Devin para poder fazer todo o processo, todo o flow de desenvolvimento de uma feature. E aí ele, desde escrever a feature até abrir o pull request, então para quem é desenvolvedor isso é mais comum, né? Inclusive fazendo a revisão do código, eu achei muito interessante. E isso acendeu essa discussão novamente, né? E com o aparecimento da DeepSeek, a DeepSeek é uma inteligência artificial chinesa, inclusive, é, estourou a bolha aí, né? Os valores de ações da OpenAI caíram, foi uma loucura, assim, quando eles aparecem e eles prometem entregar uma rede social melhor ou no mesmo nível por exemplo, do ChatGPT, só que de forma gratuita. Por exemplo, o que eu tenho acesso hoje pagando, eu pago o ChatGPT, mas eu uso o mínimo, eu não pago lá os US$ 200, eu pago US$ 20 para ter acesso ali a um pouco mais de recursos dele, né? Eu não preciso de tanto mais. E aí eles prometem entregar é, o, esses recursos que a gente pagaria ali, os US$ 20, eles prometem entregar eles de forma gratuita. Eles prometem até ir um pouco além, porque tem. Eu vou tentar abrir aqui, mas tem um comparativo e eles falam que segundo os testes, eles foram até melhor. E cara, qual que é o meu porém, né, nessa questão toda? E de novo, por que, que eu acho que isso não vai tomar os empregos? Mas eu acho que vai mudar. E já está mudando. Porque a gente vai ter mais ferramentas, né? A gente vai depender cada vez menos do olhar humano para algumas coisas. Vou dar um exemplo meu prático, do meu dia a dia. Eu estava trabalhando em uma feature, eu trabalho em um projeto que utiliza um framework legado, CodeIgniter 3, eu sou desenvolvedor PHP, eu já falei isso algumas vezes aqui. E eu precisava desenvolver uma nova feature para esse código e também fazer uns ajustes em algo que estava desatualizado. E aí, qual que é o problema disso? Código legado, a gente sempre sobe da mesma questão. Pouca documentação, né? Ou nenhuma documentação. E o cliente, né? Ele não quer saber disso. Ele quer a funcionalidade ali para ele, né? Ele quer que o negócio esteja conforme ele precisa, conforme ele solicitou. E eu nem hesitei, eu peguei, né, utilizando aqui as ferramentas, eu encontrei a raiz do
do código, né, o controller, a gente usa uma estrutura MVC nele. E eu simplesmente mandei o controller pro ChatGPT, explicando o contexto, o que precisava ser feito. Ele fez, eu enviei a APR, o revisor, né, que é o desenvolvedor original. É engraçado esse relacionamento da empresa, porque o desenvolvedor original do sistema, ele não trabalha mais para a empresa, mas ele pode aprovar os PRs, né? Eu nunca tinha visto isso, mas enfim, isso já é uma outra questão de empresa, não é muito, não entro muito nessa seara, não. E aí ele fez umas solicitações, né? Tipo, eu peguei o código que o GPT gerou, eu não fiz alterações nele, eu lia, obviamente, né, para ter certeza que estava tudo conforme. Na minha concepção estava certinho, estava funcionando certinho. Mandei e ele me fez algumas ponderações sobre a forma como eu estava atuando com o bucket. Que eu estava fazendo a extração do bucket mais de uma vez, passou batido para mim e me pediu. O que eu fiz? Eu peguei os comentários na revisão do código, adicionei ao ChatGPT, passando para ele o contexto novamente. O código gerado funcionou perfeitamente, porém o revisor pediu essas alterações. Mandei os comentários do cara e o ChatGPT fez tudo para mim, fez todo o ajuste, eu não precisei fazer nada. Um outro cenário que aconteceu, eu precisava desenvolver uma API, que existe uma ferramenta na web chamada Profund, e essa ferramenta simplesmente checa se você está usando palavrões, nomes impróprios, essas coisas assim, para poder garantir que o sistema esteja, né, dentro ali de uma conformidade, de uma lei ali, né, de um regulamento. E eu precisava desenvolver essa API, só que eu não precisava desenvolver um sistema inteiro para poder só ir lá nessa API, consultar a palavra e devolver se é true ou falso. Eu precisava escrever um script. E aí eu podia ter escrito esse script em PHP, ou Node, ou qualquer outra coisa, e eu escolhi fazer com Node. Só que no mesmo dia eu também tinha outra tarefa para poder fazer. E aí o que eu pensei? Eu vou pedir ao ChatGPT para fazer essa ferramenta para mim. Passei para ele as informações da API e, mais uma vez, informando o contexto. Passei, olha, desenvolva para mim uma API que, ao bater nisso aqui, retorne os formatos especificados lá. E ele retornou, funcionou, testei. Criei como formato de microserviço, subi para o Heroku e pronto, tá funcionando. Inclusive, já foi implementada, tá em uso agora em 2 apps aqui da empresa. Cara, é isso. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Os desenvolvedores precisam ter a visão do que precisa ser feito da forma correta, precisa entender do código para que, em caso de alguma falha, ele saiba como fazer a correção ou, inclusive, não utilizar o ChatGPT se for o caso. Aconteceu comigo também em uma outra tarefa, onde tudo que eu pedia, eu precisava fazer uma migração de um CMS para outro. E nisso eu precisava fazer o upload de uns arquivos. E tudo que eu fazia, os arquivos não baixavam. Por quê? Porque o CMS era o principal, era o Drupal, e o CMS para o qual estava sendo migrado era o WordPress. O Drupal utiliza um sistema de pastas privada, e o sistema simplesmente dá acesso negado. Qual foi a solução que eles descobriram? Vamos fazer o download dessa pasta privada para uma pasta local, ou que esteja localizada em algum lugar fácil, e aí a gente aponta para lá para poder buscar esses arquivos e fazer o upload. E o GPT simplesmente não estava entendendo isso. Por isso, pro GPT era uma coisa impossível. Então eu tive que fazer parte disso na mão. Quando eu consegui fazer a busca pelo arquivo, listar e buscar e subir pro servidor que eu precisava, eu só pedi ele, agora conserte esse código, faça os ajustes necessários e né, otimize o código para ele poder funcionar corretamente. E pronto, aí funcionou. Então eu acho que o papel do desenvolvedor ele vai passar a ser um papel muito mais pragmático, muito mais objetivo. E, óbvio, tem lados ruins, lados bons. Para mim, a pior parte é o impacto que isso vai ter, principalmente em desenvolvedores júniores e desenvolvedores até plenos, né? Eu acho que vai impactar muito nessa parte, porque
Por exemplo, hoje eu trabalho sozinho em, acho que dois ou três, eu trabalho sozinho em 3 projetos. Lógico, eu sou um dev mais sênior, é esperado que eu tenha esse know-how mesmo para poder conseguir né, lidar com diferentes tarefas em diferentes instâncias e tal. Mas, por exemplo, alguma das tarefas que eu estou fazendo, eu poderia mandar para uma pessoa mais júnior. Eu poderia passar para ele, ó, por favor, me ajuda aqui, faça. Por exemplo, essa tarefa do upload, ela é apesar do grau de complexidade da pasta privada, realizar o upload sabendo aonde os arquivos estão é razoavelmente simples. Tanto que eu não demorei tanto para ajustar. A curiosidade é o GPT não conseguir lidar com isso, né? Então eu vejo que muito disso, dessas áreas vão ser impactadas. E a gente já vê isso hoje. A gente já vê que as empresas elas não estão optando tanto pelo contrato pelo contratar pessoas mais júniores, elas estão preferindo contratar pessoas mais sêniores. E nisso o mercado ele começa a se movimentar em direções diferentes. Então, hoje talvez, não sei se é o caso, mas talvez num futuro próximo, eu vejo que programadores iniciantes vão ter que trabalhar em empresas cada vez menores ou em projetos particulares. E aí, para você conseguir trabalhar em empresas maiores, você vai ter que estar num nível de senioridade um pouco maior, porque as próprias ferramentas vão te possibilitar esse tipo de coisa. Ou pode também acontecer dos desenvolvedores júniores já conseguirem alcançar um nível de senioridade maior, porque tem a ferramenta para ser usada ali. Ou até esses conceitos de senioridade podem mudar, não sei. Mas eu vejo isso a longo prazo. Eu não vejo isso a curto prazo. Eu vejo as ferramentas ainda muito incipiente, embora, gente, quando a gente fala em incipiente, a gente está falando de coisas que ainda podem... que ainda tem um caminho muito longo para melhorar, é isso, né? Então, não dá para você dizer, por exemplo, que hoje já roubaria emprego. Hoje eu posso contratar o Devin para poder fazer todo o meu trabalho de desenvolvedor. Provavelmente ele não vai conseguir, ou vai entregar código não muito bom, não muito performático, ou numa arquitetura que não é a desejada. E por que eu estou falando isso? LLMs, no geral, elas utilizam fontes disponíveis na internet para poder, né, se alimentar. Elas usam o prompt que você está enviando para elas para aprender a lidar com um tipo de situação e fazer a busca correta por aquele tipo de solução. Mas LLMs, no geral, vão utilizar ali a internet, principalmente aquilo que está na internet, para poder alimentar e te entregar, né, soluções. E na internet tem de tudo. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem de tudo. Então, tem muita informação que é pertinente, tem muita informação que é péssima. Tem muito código bom, tem muito código horrível. A grande maior parte dos códigos na internet são terríveis, são códigos horríveis. E não é por questão de ser bom ou ruim, gente, é porque existem muitos desenvolvedores que estão começando agora, eles criam lá no GitHub os repositórios para poder começar a estudar. Então, e esse código que esse cara gera nem sempre vai ser bom, e o GPT de alguma forma vai usar ele também. Pode até não entregar ele no final, mas ele vai. Deixa eu dar uma olhada aqui, quero fazer um login, tem aqui uma solução de login, deixa eu dar uma olhada nele. É assim que funciona agora. Lógico, eu estou falando de uma forma muito genérica, muito generalizada. Não vai ser 100% assim. Não vão ser todos os modelos que vão pensar da mesma forma. Mas, assim, de uma forma bem generalizada, as inteligências artificiais de hoje precisam de conteúdo. E o conteúdo ela busca na internet. Entende? Então, esse é meu ponto. Eu não acho que por agora, beleza, elas estão evoluindo e crescendo em uma velocidade absurda. Quanto a isso não existe discussão. A gente tem a capacidade dessas inteligências artificiais aumentando. O próprio DeepSeek é um exemplo, né? Porque você vê, ele consegue entregar resultados melhores do que o outro que é pago. Quer dizer, e tem um detalhe, né, sobre não é muito a minha, mas
Essas ferramentas todas atuam em prejuízo, elas não estão se pagando. Então, como é que vai ser isso, né, no futuro? Tipo, quanto de grana vai ser necessário investir para que elas realmente sejam autossuficientes ou estejam num ponto que, olha, agora realmente ela não vai ser necessário mais mão humana porque eles não são autossuficientes. Eu acho que vai demorar muito. Não acreditem em tudo que se fala na internet. O Mark Zuckerberg deu uma entrevista pro Joe Rogan recentemente, onde ele fala disso, né? Ele chegou pro Joe Rogan e falou, olha, cara, dentro de algum ponto a gente não vai ter mais desenvolvedores plenos e júniores, a gente vai ter só seniors, porque todo o código vai ser gerado por máquina. E o sênior vai ser só esse cara que vai fazer a revisão ali e tal. Não vai ser assim, cara. Não vai ser assim tão cedo. A gente pode chegar em algum momento que isso aconteça, mas eu não acho que vai ser assim agora. Tem muita gente muito otimista até que fala de em 5 anos. Eu, particularmente, botaria uns 10. Novamente. Não é minha área, não sou especialista. Eu acho que existem outras áreas de desenvolvimento de inteligência artificial que são muito mais importantes, por isso que eu tenho essa visão. Mas eu não acho que seja por agora. Uma coisa que o Lucas Montano falou sobre essa fala do Zuckerberg, sobre que o Zuckerberg fala isso e tem sido muito parecido com o discurso também do Elon Musk, é que esses caras vão começar a vender inteligência artificial também. Então, como é que você vai vender um produto, um serviço, se você não garantir que ele é excelente? Se você não falar que você vai utilizar esse produto no seu dia a dia, é assim que esses caras ganham. Nenhum desses caras ganham simplesmente, eu tomo aqui minha ferramenta. Cara, até mesmo as redes sociais. O Elon Musk não sai do Twitter, o Mark Zuckerberg já falou isso, também faz uso do próprio Facebook e do Instagram. Então, assim, cara, eles têm que estar lá. Então não acredita em tudo, né? Eu vejo uma grande evolução tanto no GPeto quanto no DeepSeek. Eu estava testando o DeepSeek também, até achei razoável, embora o código que eu mandei pro DeepSeek ele não conseguiu resolver. Já o GPT conseguiu, mas pode ser também questão de hábito meu com prompt, então vamos ver. E eu acho que não vai ser assim tão cedo, né? Deixa eu só mostrar um pouquinho dos resultados aqui, que a gente tem uma comparação. Então vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, só pra gente ter uma visão dos resultados do DeepSeek, né? Em relação aos outros, né? Aqui ele faz uma comparação a V3, a V2, a Queen, Llama, Cloud e o GPT-4o aqui. Arquitetura, né? Active parâmetros, quantidade de processamento total de parâmetros comparados, né? Aí você tem as notas aqui. Você vê que em algumas, por exemplo, MML, a nota dele é 88.5, se a gente for lá no GP, 87.2. O Llama eu consigo ser um pouco melhor. O Redux 89, GP 88. Aí você já vê que ele começa a superar um pouco. Drop 3, 91. Eu não faço ideia do que significa, só para deixar claro também. Mas você vê que ele já consegue ter uns resultados ali que... lembrando que isso é o DeepSeek, a versão gratuita. Acho que ele nem chegou a lançar ainda a versão paga, né? Então você vê que ele tem resultados bem interessantes. IFEVAL, Prompt Strict, 86, 86.5 foi o do Cloud, 84 no ChatGPT. Enfim, eu acho que para o usuário padrão, isso aqui quer dizer muito pouco, né? Eu só estou querendo mostrar que assim, a gente tem resultados interessantes nela, né? E a gente não tem ainda como mensurar onde que isso vai terminar. Meu ponto é só esse. Eu acho que ainda está muito incipiente. Eu não acho que vai tomar emprego, mas eu acho que vai mudar. Já está mudando. É engraçado porque, por exemplo,
Meu próprio chefe me incentiva. Usa aí a ferramenta X aí de inteligência artificial. O pessoal está usando a ferramenta Y para poder fazer revisão de código, para poder ajudar a desenvolver novas features. E é isso. Eu acho que é a nova realidade. Mas tomar emprego eu ainda acho que não. Eu ainda acho que está muito incipiente. Eu ainda acho que vai demorar um pouco para a gente ter condições de falar que inteligências artificiais vão tomar empregos de desenvolvedores. Mas e você? O que você acha? Você tem medo de perder seu emprego? Você que está começando agora, como você enxerga tudo isso? Você acha que vai ser um problema? Eu, por exemplo, utilizo o ChatGPT para aprendizado. Eu gosto de utilizar ele para isso, inclusive para melhorar meu inglês. Eu uso uma ferramenta do ChatGPT para desenvolver conversas em inglês. É isso. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, por favor, manda nos comentários. E é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.